Racionalização de denominadores. Racionalizar um denominador significa que eu tenho um denominador irracional. Aqui, raiz quadrada de 3 é um número irracional. E eu vou transformar num denominador racional. Como eu posso fazer isso? Eu tenho 1 sobre a raiz quadrada de 3. Eu igualo, vou repetir de novo, 1 sobre a raiz quadrada de 3 e multiplicamos essa fração pela raiz quadrada de 3, o numerador, e a mesma coisa com o denominador. Eu pego o número irracional e vou multiplicar. E faço 1 vezes raiz quadrada de 3, raiz quadrada de 3. Raiz quadrada de 3 vezes raiz quadrada de 3, a gente já aprendeu, conservo o radical e é o 3 vezes 3, ou 3 ao quadrado. Aplicamos a primeira propriedade aqui, onde diz que quando o índice do radical e o expoente do radicando são iguais, permanece o radical. Em cima, a gente repete o numerador, raiz quadrada de 3, dividido por 3. Transformei o denominador irracional num denominador racional. Segundo exemplo, 5 dividido pela raiz quadrada de 10. Raiz quadrada de 10 também é um número irracional. Novamente, igualo, vou repetir a primeira fração, 5 dividido pela raiz quadrada de 10 e multiplico pelo número irracional, que é a raiz quadrada de 10. Multiplico o numerador e o denominador. Então, ficamos com 5 vezes a raiz quadrada de 10, que é 5 raiz quadrada de 10, dividido pela raiz quadrada de 10 vezes raiz quadrada de 10, é raiz quadrada, 10 vezes 10 é 100, ou 10 ao quadrado. Em cima, a gente vai repetir 5 raiz quadrada de 10 no numerador. Aplicamos novamente a primeira propriedade, onde o índice do radical e o expoente do radicando são iguais, permanece o radicando, 10. Observamos que 10 é o múltiplo de 5, então a gente vai simplificar, porque na matemática a resposta sempre é a mais simples possível. Vou dividir o 5 por 5, que vai dar 1 raiz quadrada de 10, onde o número 1 não precisa aparecer. Dividimos também o 10 por 5, que fica 2. Então, a resposta fica raiz quadrada de 10 dividido por 2. Novamente, transformamos um denominador irracional num denominador racional. Um terceiro exemplo, nós temos 10 dividido por 3 raiz quadrada de 5. Vou repetir novamente a primeira fração e multiplicamos sempre pelo número irracional, apenas pela raiz quadrada de 5. Raiz quadrada de 5 no numerador e raiz quadrada de 5 no denominador. Aí vamos lá. 10 vezes a raiz quadrada de 5 é 10 raiz quadrada de 5. 3 vezes o número que está aqui, que é 1. 3 vezes 1, 3. E raiz quadrada de 5 vezes raiz quadrada de 5 é raiz quadrada. 5 vezes 5 é 5, ó, é 25, ou 5 ao quadrado.
Em cima, a gente repete o numerador, 10 raiz quadrada de 5. Aplicamos novamente a primeira propriedade, porque o índice é igual ao expoente. Então, aqui fica 5, com o 3 que tinha na frente, eles multiplicam. 3 vezes 5, 15. Observamos que o 10 e o 15 são divisíveis por 5, então eu divido 10 por 5, 2, raiz quadrada de 5. Divido 15 por 5, que fica 3. Isto é racionalizar o denominador.